Eu quero falar hoje sobre jejum, sobre esse tempo de oração e de consagração que a gente tem para com Deus ou deve ter para com Deus. Tem gente que diz assim, eu já li na Bíblia sobre o jejum. Tem outras pessoas que dizem assim, eu não fiz jejum nenhuma vez na minha vida, eu acho que não precisa do jejum. Tem gente que acha que o jejum não é necessário, mas o jejum é importantíssimo. Primeiro eu quero citar alguns exemplos de pessoas que jejuaram, para a gente ver como a Bíblia está repleta de textos de pessoas que jejuaram em diversas situações nas suas vidas, da história. E se há esses exemplos na Bíblia, é porque nós precisamos também jejuar. O jejum não saiu de moda, não é coisa antiga, não. Mas eu vou começar justamente lá do começo da palavra de Deus. E Moisés foi um homem chamado por Deus para ser o grande líder de Israel, o grande líder de Deus para liderar o povo de Israel. E Moisés foi um homem que jejuava. Se você olhar, e aí eu quero só citar alguns exemplos aqui, quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 28, diz que Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Um outro exemplo de jejum é Ana. Quem não se lembra de Ana? Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 7 especificamente, quando Ana era insultada por Penina, por ser estéril, e Penina teve filhos e ficava, como diz uma linguagem antiga, caçoando, tirando onda, tirando sarro de Ana porque era estéril. E nesses momentos que ela era insultada por Penina, sua rival, ela orava e jejuava a Deus. E quando nós olhamos 1 Samuel, no capítulo 1 especificamente, e versículo 7 diz que ela orava e jejuava a Deus. Ela ficava ali dia e noite orando e jejuando a Deus, por conta das perseguições que sofria por causa de Penina. Nós temos o exemplo de Davi também. Se olharmos 2 Samuel 12, 22, diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus, todos nós já sabemos as histórias de Davi, quão homem segundo o coração de Deus era Davi. E nesse texto de 2 Samuel, capítulo 12, diz que Davi, quando seu filho estava doente à beira da morte, ele orava e jejuava dia e noite para ver se seu filho recuperava da doença, até que seu filho não resistiu e morreu. Ele jejuou, ele fez a parte dele, orando e jejuando a Deus, o seu filho morreu. Diz o texto, que se alguém quiser acompanhar depois esse texto de 1 Samuel, aliás, 2 Samuel capítulo 12, diz que Davi, quando o filho estava doente, jejuava e orava. Quando o filho morreu, ele tomou banho, foi para casa, tomou banho, vestiu-se de roupa, foi para o templo adorar a Deus. E perguntaram para ele, Davi, por que você fez isso? Quando seu filho estava doente, você jejuava, você orava, você pranteava, e agora seu filho morre, você faz isso, vai comer, vai tomar banho, vai louvar a Deus. Ele diz assim, é porque eu fazia isso quando meu filho estava doente, na esperança de que ele não morresse. Mas já que ele morreu, agora eu vou louvar a Deus, porque ele não vem a mim, mas depois eu vou a ele. Isto é, depois eu vou para o céu, vou me encontrar com ele. Em outras palavras. Mas ele jejuava. Nesse texto mostra que Davi jejuava e orava por causa do seu filho doente. Nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de Josafá. Josafá orava, em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de Josafá, e diz que Josafá, quando o povo de Israel estava sendo perseguido à morte, estava perseguido, estava à beira da morte, por conta dos moabitas e dos amonitas, diz que Josafá conclamou um jejum. Ele e todo o seu povo jejuou, ele ficou com medo da perseguição dos moabitas e amonitas, mas nesse momento, por causa desse medo que teve, ele conclama um jejum e aí ele vai jejuar com todo o povo. Então é outro exemplo de jejum. Nós temos um outro exemplo de jejum, que é o exemplo de Esdras. Se nós olharmos o capítulo 8 do livro de Esdras, nós vamos entender que Esdras, quando o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico, quando estava indo para Jerusalém, livre daquele cativeiro babilônico, estava a caminho de Jerusalém. Aí Esdras conclamou um jejum para chegarem em paz em Jerusalém.
Mas por que ele conclamou esse jejum? O texto, se vocês acompanharem depois, Esdras capítulo 8, diz que Esdras havia falado que não aceitaria a ajuda do governo. Ele não queria escolta para o povo de Judá, aliás, o povo de Israel, chegar até Jerusalém ao sair do cativeiro. Ele dizia que Deus, a mão de Deus estava com eles. E quando ele disse ao rei, mandou dizer ao rei que a mão de Deus estava com eles, ele ficou com vergonha. Ele diz assim: eu não vou pedir ajuda ao rei agora, não vou pedir escolta ao rei para nós chegarmos em paz com as nossas famílias e nossos filhos em Jerusalém, porque eu disse que a mão de Deus estava conosco. E se a mão de Deus está conosco, eu for pedir ajuda a ele, o que ele vai pensar desse Deus que nós temos? Então nós temos o exemplo de Esdras convocando o povo para um jejum. Nós temos também Daniel. Daniel tinha costume de orar e jejuar. E no capítulo 10 do livro de Daniel, conta que Daniel orou, teve um momento que o Daniel orou por 3 semanas. Ele não comia nem bebia, não fazia outra coisa senão orando e intercedendo a Deus em jejum. Então consta nesse texto de Daniel capítulo 10, do versículo 2, versículo 1 a 3 especificamente, fala do grande jejum de Daniel, quando ele orou por 3 semanas, sem comer, sem beber, sem alimentar-se de nada. Nós temos também no Novo Testamento, não só jejum no Antigo Testamento, nós temos o grande exemplo de jejum no Novo Testamento, que está em Mateus capítulo 4. Jesus, quando foi levado ao deserto, ele orou por 40 dias e 40 noites. Jesus estava ali sem comer e sem beber e sendo tentado por Satanás. Mas ele passou 40 dias e 40 noites orando a Deus, jejuando, sem comer, sem beber, sendo tentado por conta da fome, da fraqueza que estava sentindo ali, mas estava conectado a Deus, orando a Deus, sendo socorrido por Deus nas horas da tentação. E ele estava firme ali, mesmo fraco fisicamente, mas estava firme com Deus na sua oração e no seu jejum. Então, 40 dias, 40 noites. E ainda, no Novo Testamento, outro exemplo de jejum, tem vários outros. Nós temos Paulo que jejuou, quando estava na prisão jejuou, a igreja quando ia escolher os seus líderes jejuava. Então nós temos vários exemplos, mas eu quero citar um exemplo de uma senhora velhinha, que às vezes a gente pensa assim, mas jejum, tem pessoas que não podem. Sim, não tem problema não. Inclusive, as nutricionistas, pessoas da área de saúde, dizem que o jejum é muito importante para o físico da gente, sabia? Mas além de Jesus e esses outros exemplos, nós temos o exemplo, eu quero dar o exemplo de uma senhora viúva. Ela era a profetisa Ana. Quando nós lemos Lucas capítulo 2, dos versículos 36 em diante, Lucas capítulo 2, do versículo 36 e 37, especificamente esses 2 versículos, fala que essa profetisa Ana, que era viúva, ela ficava ali no templo e jejuava dia e noite. Ela falava ao povo da esperança que o povo tinha, que era a consolação do povo. A consolação de Israel era Jesus. O povo sempre ia ao templo, mas sempre falava, esperava essa consolação de Israel. E ela ficava dia e noite no templo, ela jejuava direto ali no templo, e quando as pessoas chegavam, ela falava sobre a consolação de Israel que havia de chegar, que era Jesus. Até que Jesus nasce e é levado ao templo, ela presencia. Simeão também, aconteceu isso com Simeão. Ele presenciou e diz assim, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi, os meus olhos viram a tua salvação. Mas a profetisa Ana também, viúva, ela tinha mais de 80 anos e ela ficava lá no templo, orando e jejuando todos os dias e falando às pessoas sobre a consolação de Israel. Então nós temos, meus amados e amadas, nós temos muitos exemplos de jejuns na Bíblia.